Boa tarde. Vim fazer aquelas considerações que eu combinei ontem a respeito das duas postagens que eu fiz. Elas falam da medida provisória 910 de 2019, a MP da regularização fundiária. Antes de entrar no assunto, eu queria apenas fazer um parênteses aqui. Trazer para o debate questões polêmicas faz com que o nosso senso crítico seja despertado. Muitas vezes a gente fica muito tomado por questões comuns ou pelo senso comum em determinados temas. Então, trazer um assunto de um debate importante, como é o da regularização fundiária, nessa medida provisória principalmente, faz com que a gente pense nos desdobramentos e nas entrelinhas que estão nessa medida provisória. Eu atualizei um texto e botei lá no site, para quem ficou interessado, colocando outros aspectos e até outros números que eu queria apresentar, que nas duas postagens eu não botei, mas que está lá no site para quem quiser. Se alguém ficar com uma dúvida, pode me escrever. Bom, do que né? Do que a gente está falando? Essa medida provisória 910 de 2019, fundamentalmente, deveria ter o papel de beneficiar aqueles agricultores, aquelas pessoas, aqueles ocupantes daquelas terras que por décadas ocupam essas terras, e algumas delas são terras públicas, enfim, e que não tinham o título de domínio. Bom, dito isso, a gente assim avança um pouco no tema e vai para aquela questão de impasse. E por que nós estamos falando que existe um impasse dentro dessa MP? O Ministério Público Federal já se manifestou através de uma nota técnica dizendo que diversas questões dentro dessa MP precisam ser analisadas ainda. Eles têm até o dia 19 agora de maio para poder fazer essa avaliação, o Congresso Nacional. No entanto, existem ambientalistas que estão contrários a essa MP, dada o afrouxamento, vamos dizer assim, que ela vai dar para alguns oportunistas, que é a famosa grilagem. Por quê? Porque quando lá na frente, depois para quem lê o texto com mais calma e quiser saber, eles alteraram os prazos para para quem chegou na Terra. Antes era até 2014. Depois, eu até coloquei aqui, ficou para 2018. O grande ponto é assim, ó. Para quem tomou posse até 10 de dezembro de 2018, eles vão poder pagar o valor máximo estabelecido pela tabela do INCRA, porque os demais poderão fazer receberão esse título de domínio com um desconto considerável de até 50% ou até mesmo de graça. A questão não é essa. A questão é que quando essas pessoas que ingressaram nessas terras, muitas vezes elas compraram essas terras por uma quantidade, um valor muito pequeno, porque a gente sabe que existem diversas pessoas que ingressam nas terras e comercializam, se ocupam, se apossam dessas terras e fazem a sua comercialização. O que acontece? Acontece que diversos desses lugares, dessas ocupações, estão dentro de reservas, dentro principalmente de partes importantes da Amazônia. E qual é o interesse dessas pessoas, em verdade? É desmatar. E muito já foi desmatado por conta dessas pessoas. Então, as pessoas ingressaram, ocuparam esses imóveis, desmataram esses imóveis e agora vão receber o título de domínio e vai ficar por isso mesmo. O ponto de discussão de toda essa situação é isso. E são questões desse tipo, calcadas nessa situação que eu coloquei, que o Ministério Público Federal se posicionou, e claro, com razão, isso é grave, mas ao mesmo tempo nós precisamos analisar pelo lado
frio da questão, aonde diversas famílias, de fato agricultores e que possuem estão naquela ocupação há muitas décadas e aguardam o reconhecimento do seu título de domínio. Essas pessoas, por sua vez, elas não só mantiveram a função social da propriedade, como estabeleceram nesses imóveis a sua residência e mantiveram as suas famílias. Então, veja que atualmente, até hoje, foi dados que eu colhi agora mais cedo, o INCRA tinha dito que 566 famílias já haviam sido beneficiadas por esse programa em 8 estados. É claro, um monte de problemas ainda paira dentro dessa questão toda. Por quê? Porque precisa se beneficiar outras milhares de famílias. Existem milhares de processos físicos dentro do INCRA que precisam migrar para o sistema que o governo desenvolveu. Esse sistema que o governo desenvolveu permite a autodeclaração. Outro ponto importante e que pode ser utilizado também para a grilagem desses terrenos, desses imóveis. Então, vê bem, eu estou trazendo essas questões para a gente discutir e para a gente pensar, porque nós temos aqui dois lados. Nós temos o lado daquelas famílias que realmente necessitam do título do domínio para que seja reconhecida a sua dignidade, porque através desse documento do título do domínio pleno também é ser reconhecida não só a segurança jurídica, mas a dignidade da pessoa humana, que é um direito constitucional e fundamental. Mas olha só, ao mesmo tempo que a gente está falando desse importante passo que temos que dar, do outro lado, nós estamos vendo uma manifestação de oportunistas para isso. E como que poderia uma medida dessa barrar ou fazer de determinada aplicação de determinada sanção para aqueles que já ocupam a área, que vão se beneficiar dessa regularização? No entanto, por exemplo, desmataram milhares e milhares de campos de futebol. O governo possui tecnologia e precisaria talvez aparelhar ainda os servidores e determinados lugares da Amazônia, claro, assim, se aparelhar de recursos tecnológicos para poder fazer o levantamento dessas informações que os possuidores estão autodeclarando lá, para que pudesse aplicar essas sanções. Para esses oportunistas mesmos. Então, assim, o ponto de questão aqui é trazer para discussão, fazer ebulir essa divergência e, assim, fazer um pouco uma reflexão, entende? Então, assim, vamos pensar que ao passo que milhares e milhares de famílias podem se beneficiar, outras tantas pessoas, ou oportunistas, por assim dizer, na qual repudio totalmente, eu já escrevi isso ontem, digo aqui publicamente, eu repudio totalmente essas manifestações ilegais e essas ocupações ilegais. Eu repudio totalmente. E assim, nós precisamos olhar para essas questões. Então, se essas pessoas estão se beneficiando ou vão se buscar beneficiar, ou precisa se voltar para a discussão à medida, ou precisa se aplicar as sanções necessárias para que essas pessoas de fato não se beneficiem de um patrimônio natural que é de todos nós. Afinal de contas, quando eles se apropriam de áreas para fazer um desmatamento e depois ainda recebem o domínio dessa área, nós pensamos, que país é esse que vivemos? Que situação é essa que vivemos? Então, esse é o ponto de discussão. E é um ponto que mais traz para dentro desse debate que eu trouxe uma questão importante que está sendo discutida pelos ambientalistas e pelo Ministério Público Federal, na qual
Sou favorável também, porque apesar de ser uma semeadora e uma defensora da regularização imobiliária, da regularização fundiária no país, nós não podemos concordar com atividades dessa natureza, atividades de grilagem ilegal. Então eu também entendo que se o governo tem condições de fazer a declaração de domínio, né, vai entregar para essas pessoas a declaração de domínio à justa propriedade, então que aplique devidamente as sanções a essas pessoas, a esses aproveitadores, em detrimento daqueles que por anos deram o seu sangue, o sangue das suas famílias, para poder manter o seu sustento, a subsistência, e ainda mantiveram e preservaram as suas áreas. Bom, esses são os meus comentários a respeito dessa situação. Eu não fiquei ontem confortável com os posts que eu coloquei, por isso que eu coloquei o post primeiro da medida provisória que se destinava e o lado B da questão, porque eu recebi diversos comentários em direct me perguntando qual era o meu posicionamento, se eu tinha realmente o conhecimento, e claro que sim, eu trago para a questão justamente questões em que a gente se debruça e recebe essas informações assim muitas vezes para saber como é que está acontecendo todo esse desenrolar. Então eu achei interessante trazer o meu posicionamento, o meu ponto de vista e também dizer que em meio a todas essas pessoas que vão se beneficiar de forma legal, de forma íntegra, com essa medida provisória, diversos profissionais têm condições e capacidade e um campo de atuação para poder dar uma assessoria, para poder ajudar de fato essas famílias. Então, não vamos ser coniventes com a ilegalidade. Vamos reflexionar, se existe essa palavra, sobre esse tema tão importante que é a regularização fundiária no nosso Brasil. Esse é o meu recado de hoje. Um beijo grande, um abraço, obrigada pelas mensagens. Respondo a todos na medida do possível. Eu tenho alguns e-mails atrasados, mas eu vou responder até o final da semana com certeza. Obrigada a todos. Se você acha que essa informação pode beneficiar ou vai trazer uma luz para alguém, compartilha. Um abraço e um beijo e até mais.